Eu tenho uma palavra liberada sobre mim. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos entrando agora esse mês de setembro e estamos andando nas obras de misericórdia. E nós temos uma obra de misericórdia para tratar desta vez, que é a obra de perdoar as injúrias. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude para entender isso. Nós queremos, Espírito Santo, realmente compreender o que significa isto, como podemos colocar em prática e de que maneira nós podemos cumprir com esta obra de misericórdia, não somente por uma lei, mas por graça, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e através de nós. Amém. Perdoar as injúrias. O que é injúria? Eu acho que essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer para a gente poder entender o que é que efetivamente temos de perdoar. Injúria é uma palavra que vem do latim e está ligado à justiça. A injúria é causar o prejuízo com o bem alheio, com o bom nome alheio, com a verdade do outro. A justiça é aquilo que cada um merece efetivamente. E a injúria é alguém ofender isso que é justo do outro. É um insulto, é uma violação do direito do outro. É estragar com a imagem, com a moral, com este patrimônio que é a própria pessoa. Então a injúria é uma ofensa grave que se faz a alguém denegrindo-a. E na legislação penal, legislação comum, a injúria é falar ofensivamente diretamente para a pessoa, inclusive é passível até de pena, né? De pena legal. Mas a injúria de que a igreja pede que nós devemos perdoar, que nosso Senhor nos mandou perdoar aqueles que nos ofenderam, perdoar aqueles que injuriaram contra nós, nós precisamos aprender e entender qual o significado profundo disso. Não é simplesmente esquecer, porque muita gente se confunde com perdão, pensando que perdão é esquecimento, que perdão se resume na frase deixa para lá. Não é bem assim. Nosso Senhor nos deu um ensinamento sobre isso. Em Lucas, no capítulo 6, nos versículos 27 e 28, nós lemos Jesus nos ensinando pela palavra, ele dizendo assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Jesus nos ensinou pela palavra. Ele deu esse ensinamento de sua própria boca. Ele diz que nós deveríamos falar bem, nós deveríamos abençoar, nós deveríamos orar por aqueles que nos maltratam, por aqueles que falam mal de nós, enfim, por aqueles que nos caluniam, nos insultam, injuriam contra nós. Tiram de nós aquilo que por justiça é nosso, a boa fama, o bom nome, a liberdade. Então Jesus disse que nós deveríamos abençoar essas pessoas, orar por elas e perdoar as injúrias. No ensinamento de nosso Senhor é exatamente isso, é abençoar aquele que nos injuria. Não é simplesmente esquecer, é preciso compreender o que é o perdão. O perdão é um ato livre da vontade da pessoa. O perdão não é um sentimento. Agora eu sinto que devo perdoar. O perdão não é uma imaginação. E também o perdão não é você se aproximar de uma pessoa e dizer: olha, eu vim aqui para lhe perdoar do mal que você me fez. Isso se torna, na verdade, uma acusação. O perdão nasce dentro de nós. Quando somos injuriados, caluniados, maltratados, mal afamados por causa do reino de Deus. Se falaram mal de nós por causa de nossos próprios pecados, então essas pessoas, por pior que elas tenham feito, mas são os nossos pecados que estão nos denegrindo e não a pessoa. Mas as injúrias
é aquilo que atenta contra a justiça. Eu não fiz aquilo, eu não sou assim. Fui maltratado desta maneira. Nosso Senhor foi tratado assim. Então Jesus não simplesmente nos ensinou em palavras, mas Jesus também nos ensinou em exemplos. Na primeira carta de São Pedro, no capítulo número 2, nós lemos o seguinte nos versículos, na segunda parte do versículo 21 até o versículo 23. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. Foi exatamente o que nosso Senhor fez. Ele deu um exemplo. Porque aquele que injuria, aquele que ofende, insulta, calunia, difama contra a justiça, sabendo que não é daquela forma, na verdade ele não está interessado na própria verdade sobre aquele fato, sobre aquela pessoa. Alguma situação envolve e criou uma mágoa, criou um ódio, criou um ressentimento. Então é preciso ir mais fundo. E nós precisamos abençoar. Não é uma questão de discussão, não é uma questão de brigar, é uma questão de abençoar. Eu preciso abençoar. Eu preciso calar-me, esperar na justiça de Deus, mas não é um calar-se simplesmente passivo. É porque eu não posso devolver sobre a injúria outra injúria, atentar contra a justiça do outro. E não adianta que eu queira explicar, é preciso recorrer ao Senhor e buscar no poder da oração, buscar na força da fé a palavra acertada, o tempo acertado e perdoar. E o mais abençoado disso tudo é perdoar. O perdão destrói com a obra da injustiça. Lá em Lucas 23, versículo 34, nosso Senhor está na cruz e o que é que ele diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Eles o estavam caluniando, insultando, injuriando. Mas nosso Senhor estava firme no propósito de Deus e abençoou a vida daquelas pessoas com o perdão. O perdão abençoa, o perdão é uma bênção. Então nesse primeiro momento, eu queria deixar claro esses dois pontos para que fique evidente. Primeiro, o que é injúria e o que é perdoar a injúria. Mas depois, nós vamos vir para um segundo vídeo. E nesse segundo vídeo, então eu quero falar para você onde está efetivamente o poder do perdão para as injúrias. Onde está efetivamente a obra de misericórdia. E que graça nós colhemos desta obra de misericórdia e que graça as pessoas colhem com esta obra de misericórdia que nós podemos praticar sobre eles. Como nós podemos, por meio do perdão sobre as injúrias, e nós vamos entender o que é isso, como nós podemos sair vitoriosos efetivamente, ser uma bênção, ser abençoadores e ser abençoados em nome de Jesus. Então até o próximo vídeo, com a graça de Deus.